Olá! Em programas anteriores já abordamos a questão dos condomínios. Porém, este é um tema recorrente, pois a relação entre síndico, condomínio e administradora de imóveis é um aspecto muito importante dentro das relações humanas e de mercado. Afinal, os condomínios hoje chegam a ser pequenas cidades e gerenciar um empreendimento deste porte requer muito profissionalismo e bom senso. E foi isso que a equipe da TV COFES foi conferir. Na realidade, o administrador de imóveis, ela vem para auxiliar a gente. Então, o que acontece? A administradora, ela serve como um auxílio ao síndico. O síndico, na realidade, a administradora faz com que ele tenha uma liberdade maior, né? E a administradora, ela sempre está de portas abertas a estar recebendo a imobiliária, está passando um comunicado, caso ela se interesse, de uma convocação do condomínio, né? Algumas das imobiliárias que nós acompanhamos nos condomínios se interessam em fazer um controle de taxa, outras não. Inclusive até com relação às assembleias, algumas imobiliárias têm procuração para estar participando dessas assembleias e tomando as decisões em nome do proprietário. O condomínio tem as suas normas internas, né? E normalmente a imobiliária, quando ela vai estar administrando, né, um imóvel dentro daquele condomínio, ela se adequa àquelas normas, né? Hoje, digamos, uma das exigências que se faz é que, no caso das imobiliárias, quando tem imóvel para alocar, que aqueles interessados só é permitido entrar dentro do condomínio desde que acompanhado por um representante da imobiliária. Né? Isso é uma questão de segurança e está sendo cumprido sem problema nenhum, não estamos tendo nenhuma dificuldade nesse aspecto. Sendo imparcial, não perseguindo e nem dando privilégios a ninguém, tentando cumprir o que está no regimento e na convenção para que ninguém se sinta aí lesado. Barulho de porta, animais, criança, então num condomínio grande isso é normal. Né? Esses conflitos devem ser resolvidos da melhor maneira possível, onde sem a gente ferir as pessoas, né? Então eu sempre acredito que a educação é muito mais vantajosa do que a punição. Ajuda a eles se inteirarem até dos problemas do próprio condomínio, então fazendo com que os alunos venham para dentro da sala de aula fazer a ginástica, faz com que eles conversem, faz com que eles socializem e com isso diminua até possíveis intrigas de dentro do condomínio. O comercial, você tem as demandas de portaria, com segurança, com logística durante o horário realmente comercial. Você tem menos problemas com relação entre os condôminos em si, né? Você tem mais facilidade para administrar um condomínio comercial, que a pessoa se preocupa simplesmente com silêncio, com o funcionamento de internet, de cabeamento de rede, né? Já o condomínio residencial, você tem outras demandas, que são as demandas entre vizinhos. E normalmente essas demandas ocorrem de discussão entre vizinhos após o horário comercial. Nós temos dificuldade de localização dos proprietários. Eventualmente pode acontecer do proprietário ficar sabendo que o seu imóvel tem uma dívida de condomínio, caso a imobiliária não faça esse controle, que ela tem que fazer o controle quando o condomínio entra e quando sai da taxa de quitação. Nós temos que emitir uma declaração para elas. Nem todas solicitam. E nos próximos programas teremos a cobertura do Embrace 2011, o Encontro Nacional dos Corretores de Imóveis. Evento de grande relevância para todos os profissionais do segmento imobiliário. E antes de encerrar mais esta edição da TV COFES, vale lembrar este pensamento do grande poeta português Fernando Pessoa. O valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Obrigado mais uma vez pela audiência e até a semana que vem.